Olá, seja bem-vindo ao quarto e último bloco do programa Despertar da Consciência. Se você perdeu alguma parte, algum trecho ou quer retomar essa lição, acesse o site www.tvmundomaior.com.br. Você também pode mandar e-mails com dúvidas, sugestões, dicas para despertar@tvmundomaior.com.br. Sebastião, eu quero que o senhor defina melhor a responsabilidade do ser humano, porque eu entendo que nós estamos aqui como voluntários. Eu acho que dá até para usar como exemplo os nossos amigos voluntários das Casas André Luiz. Quais são as responsabilidades deles? É a mesma que a nossa de estarmos aqui? Exato, igualmente. Nós poderíamos dizer que a nossa responsabilidade é muito maior do que a deles. Porque nós estamos falando, com todo respeito, a milhões de telespectadores, tanto aqui pelas as imagens, o áudio que é transmitido pela TV Mundo Maior, quanto pelo áudio na Rádio Boa Nova e até áudio e vídeo, que alguns programas são transmitidos. Então nós vamos falar da nossa responsabilidade, mas antes vamos relembrar o ser humano, depois a nossa responsabilidade, depois vamos valorizar o trabalho dos voluntários e também os assalariados, que são mais de 2.000 nas Casas André Luiz. Então vamos lá. Como ser humano, como conjunto de experiências que tem como responsabilidade formar o caráter da futura personalidade, são esses diretores, essas virtudes, esses potenciais advindos do Espírito como Deus interno. Como almas encarnadas, diretora desta empresa, na qual esses arquitetos, esses potenciais, irão trabalhar esses valores, temos uma responsabilidade mais ampla, porque nós somos responsáveis por essa junção de valores, que são esses diretores de departamentos, com a ajuda dos quais nós vamos levar a efeito, como ponto de autoconsciência pura, as experiências que nós queremos encetar. Como personalidade, nós vamos, a alma encarnada, o ser humano com essa junção de valores, compor através do universo, nós chamamos de eu individual, o laboratório de trabalho do qual a alma encarnada vai ser o centro diretor principal, as experiências desses diretores vão estar ali prontos para quando for liberados do subconsciente, que é uma parte do inconsciente, alguns automatismos na área física, psíquica e emocional a serem trabalhados, eles estão ali para gerir essa situação com uma estrutura que nós chamamos de estrutura do ego, para trabalhar a aparente sombra, que são seres menos experientes em nós. E com as possibilidades do inconsciente estar mandando a cada momento valores para esse laboratório. Nós precisamos expressar esses conteúdos, por isso nós precisamos do universo mental, por meio do qual vamos interagir com o fluido cósmico, com a matéria mental, com incontáveis realidades e construir equipamentos, veículos para que eles possam expressar no mundo das formas, no mundo das relações. Com isso nós vamos compor com o universo mental, com esses valores, com a energia do entorno, o universo perispiritual, o modelo organizador biológico. E depois, com a matéria do meio, os operários do meio, o universo biológico. E agora essa personalidade formada, essa junção de valores, cuja consciência da personalidade é a alma encarnada, cujos diretores, os elementos que vão gerir essa personalidade, que vai formar o caráter dela, essas experiências que formou o ser humano inicialmente. E agora, este equipamento, agora somos nós. Quando verbalizamos algo que pensamos, que sentimos, nós estamos transferindo partes do nosso espírito através deste multiverso até o nosso telespectador, até o nosso teleouvinte. Mas alguém que está trabalhando nas Casas André Luiz, aparentemente ali tem alguém com deficiência física, mental, uma alma, um ser humano, uma personalidade, esses vários equipamentos e agora a atitude do voluntário. A criatura que faz alguma coisa pelo prazer de ser útil, ela progride sempre e encontra em si mesma 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Agora, consciente disso, ela pode transferir valores para o universo biológico desse ser, para o universo perispiritual, para o universo mental, para a área subconsciencial, para esse eu individual, para esse conjunto de valores que vai formar o caráter, esse ser humano,
para o fortalecimento da alma desse ser humano, conversar com o guia espiritual, com o Cristo interno, com a consciência desse ser humano, para melhorar as condições para que ele possa gerir a situação e desenvolver os seus potenciais, aquilo que ele pretende com essa experiência, com certas limitações. Isso, o voluntário. Agora, quem é assalariado tem uma responsabilidade ainda muito maior, que se o voluntário já está ali como um exemplo vivo, um Cristo pregando o Evangelho, o assalariado está ganhando para isso. Então, ele tem que fazer muito melhor, com todo respeito, do que o voluntário. Com muito mais consciência, por isso ele se equipa, ele se especializa, ele tem todo o amparato que as Casas André Luiz fornecem para que ele possa. Tem agora a Universidade do Espírito, que é um apoio para a equipe, tanto das Casas André Luiz, quanto qualquer outro ser humano em qualquer parte do país que possa migrar. Essa universidade que vai mostrar de fato o que é o Espírito, sobre a regência desse maestro, que é o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, um doutor e mestre em psiquiatria, um neurocirurgião, um cientista, o espírita consciente, o professor universitário. Eu poderia ficar o dia inteiro falando dos seus títulos, dos seus potenciais. Mas está esta consciência, essa universidade. Temos a editora Mundo Maior com os livros que possam orientar os voluntários e também os assalariados. Temos a programação da rádio, a programação da TV, temos a Mundo Maior Filme, todo esse amparato para fortalecer não só o trabalhador assalariado, os voluntários, mas todos os seres em todas as frequências de vidas que de alguma forma nos ajudam. E não só esses voluntários, porque quando se atende um dos pacientes, um dos elementos, um dos indivíduos, um dos seres humanos que ali se encontram, uma das personalidades, essas almas encarnadas com seus veículos de expressões, nós estamos auxiliando, no mínimo, todos que existem na mesma frequência no mundo inteiro. Então, quando se ajuda um, se ajuda o contexto. Quando nós auxiliamos um único elemento, nós podemos dizer, nós estamos mudando a estrutura global de nossa cidade, do nosso país, de nosso planeta. E uma coisa que eu fiquei em dúvida, o homem, a personalidade e a alma, elas têm a mesma tarefa ou não? Cada uma tem que desempenhar uma tarefa diferente. Inicialmente, cada um desempenha o seu papel, assim como a alma encarnada é a diretora e deve ouvir os conselhos do Cristo interno, do Deus interno e agir conforme a sua vontade. Ela não pode, ela até pode, mas não deve deixar interferir por esses diretores, que pode ser alguém do subconsciente, do inconsciente, porque esse conjunto que vai formar o caráter do ser humano é o que nós escolhemos para aquele meio, para aquele momento, para aquele lugar, que pode não ser o que há de mais nobre no espírito, é algo que nós queremos compartilhar, aperfeiçoar e etc. Então ela tem uma responsabilidade maior porque é um ser mais experiente do que esse conjunto de valores que vai formar o ser humano, porque ela vem como um fragmento de um ser angélico, então ela tem que se comportar como tal, que seria o ideal. E a personalidade é a junção desses dois cenários orientadores, tanto da alma como consciência do ser humano, quanto desses conteúdos que vão ser trabalhados para a composição dessa personalidade, através do subconsciente, da mente, do perispírito, do corpo físico, o que se vai vivenciar em conjunto. Só que no corpo físico, cada um tem sua função e responsabilidade, no perispírito também, na mente também, no subconsciente também, no eu individual. Então, cada um tem a sua responsabilidade individual e todos juntos, formando a personalidade global, tem uma responsabilidade conjunta. Mas se fôssemos responsabilizar dentro de uma empresa, mediante o produto que saiu com defeito, o cliente vai colocar na justiça ou reclamar para quem? Para o operário que esqueceu de apertar o parafuso, se for um veículo ou alguma coisa nesse sentido, ou vai processar o empresário ou querer um produto novo, etc. Então, a alma encarnada é a responsabilidade por todo esse conglomerado, por todo esse multiverso. Responsabilidades parciais para o ser humano, para esse conjunto de valores que vão ser trabalhados, responsabilidades parciais para cada elemento que compõe a personalidade. Então, no sentido global, todos têm responsabilidades parciais, mas a responsabilidade maior do que a própria alma encarnada é do Cristo interno, que é o seu diretor, né? O que tem o poder máximo de decidir, de dar e retirar a vida, como já dizia Jesus. Porque ele pode demitir, ele pode contratar, ele pode
remanejar até os comandos, trocar até a alma encarnada, as subdivisões, ele pode fazer, porque ele tem autoridade máxima para chegar a satisfazer as pretensões do Deus interno, do Espírito, porque ele só faz a vontade dele. Sebastião, e quem define essas responsabilidades? Quem define em sentido global o Deus interno, que elegeu esse diretor por ter a capacidade de gerir, né, essa situação. No sentido global, de alma encarnada, personalidade, ser humano e seus veículos, o Cristo interno. Não somos nós, segundo Carlos Torres Pastorino, que escolhemos o que há de melhor para nós. É o Cristo interno que faz isso por nós, porque ele tem uma visão mais global do que seria necessário para o nosso aperfeiçoamento como esse multiverso. Então, o Cristo interno é que vai definir quem tem experiência X ou Y para ocupar cargo ou função. Ele pode trocar a alma, ele pode trocar subpersonalidade, ele pode trocar uma célula, um átomo, ele pode trocar o que quiser para harmonizar esse contexto. Sebastião, para quem está em casa, não comprou o livro ainda e precisa estudar mais detalhadamente junto com este programa que nós fizemos, qual é o site? www.odespertardaconsciência.com.br. Ali é o início, onde ele pode ter o contato inicial, não só com o livro, com o conteúdo do livro em forma de mensagens, com locais onde ele pode interagir conosco. Por exemplo, ele pode deixar o seu depoimento, o que o Despertar da Consciência está fazendo por ele, as suas dúvidas. Então, incontáveis realidades vai acontecer nesse cenário, nesse ambiente virtual que vai nos conectar a todos. Tanto o distribuidor quanto o consumidor final tem acesso ali, mas ele pode comprar também em qualquer distribuidor, em qualquer livraria que já tem o livro, porque a maioria em todo o país, a quem agradecemos profundamente por esse auxílio, já tem o livro em mãos. Sebastião, prazer imenso fazer mais este programa em sua companhia e mais um despertar. Prazer imenso é nosso e ao nosso telespectador, mais uma vez, gratidão eterna. Muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo programa. Um grande beijo, um abraço.